Eu sou Emily Barberino, psicóloga e treinadora mental. Eu tô aqui com o único objetivo de fazer você e esse mundo melhor. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Vamos falar um pouquinho sobre crenças limitantes. As crenças, elas sempre são ruins ou somente as crenças limitantes são ruins? Existem crenças boas? Como eu posso mudar uma crença? É possível na fase adulta a gente mudar uma crença? Então, eu vou te responder todas essas perguntas aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final, porque lá no final eu vou contar uma técnica de reprogramação mental. Então, já deixa seu like, já aí, aperta aí o sininho, compartilha, fica à vontade aí. Quanto mais a gente compartilha coisas boas com as pessoas, com o mundo, mais a gente recebe coisas boas. Então, vamos compartilhar. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então vamos lá, gente. Crenças nada mais é do que construção de sinapses neurais. Sendo bem simples em explicar, nosso cérebro é formado de muitos neurônios. Dentro do nosso cérebro temos muitos neurônios. E aí eles são acrescentados à medida que vamos aprendendo coisas novas. E as sinapses são as interligações, é como se fosse uma ligação entre um neurônio e outro, ou um conjunto de neurônios que vão aí fazer com que a gente assimile, né, aprenda, tenha novos conhecimentos, linke uma coisa com a outra. É isso que nos faz aprender. Quando a gente nasce como se fosse uma folha em branco, né? E aí, o que é que acontece durante o nosso desenvolvimento, tanto no meio familiar, na escola, na cidade que você vive, país, cultura, religião, tudo isso vai formando quem somos e vai acrescentando crenças, que são aprendizados que a gente tem e aqueles aprendizados que são bem enraizados, aqueles aprendizados que a gente acredita como verdades absolutas e nem sempre são verdades absolutas, ok? Para você perceber uma crença, você começa a pensar assim, o que é aquilo que eu quero mudar? Sei que eu preciso mudar e não consigo, né? Por exemplo, quero cuidar da minha saúde, vou começar a praticar atividade física. E aí você sabe o quanto é importante todos os dias você praticar atividade física. Só que você não consegue fazer isso. Você não consegue todos os dias. Então, você tem uma crença aí que tá te limitando. Talvez uma crença de que você não é capaz, ou talvez uma crença de que você não é saudável, ou uma crença de merecimento, de que você não merece estar todo dia se disponibilizando um tempo para cuidar da sua saúde. Então, é uma crença que talvez te limite, tá? É só um exemplo para você entender. Então, nós temos as crenças limitadoras e as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. São crenças que nos fortalecem. Todas aquelas crenças que nos colocam para cima, que nos levam para o sucesso. E aí é muito subjetivo isso, né? O que é bom para mim, como eu identifico como bom. E aí essa crença fortalecedora vai me levar para o que eu identifico como bom para mim, tá? Porque cada um tem sua interpretação do que é bom para si. Mas normalmente coisas que nos ajudam, nos dão mais forças, nos dão mais direção para coisas que a gente de fato tem como objetivo, basicamente. Você pode ser uma excelente pessoa, você pode ter frequentado as melhores escolas, você pode ter os melhores pais, você pode ter, enfim, o dinheiro que for, mas se você não tiver crenças fortalecedoras, você tiver muitas crenças limitantes, você não vai alcançar muitos objetivos na vida. E objetivos, quando eu falo, não é somente sucesso, dinheiro, trabalho, é também felicidade, estabilidade emocional, relacionamentos saudáveis, família equilibrada, tudo isso que também são coisas muito importantes, tá? Como a gente pode mudar uma crença limitante? A gente pode ir substituindo ela por uma crença fortalecedora. E como é que eu faço isso? Tanto por repetição, quanto por emoção. Repetição com emoção. Então, bota aí, é como se fosse uma equação. Repetição mais emoção é igual mudança de padrão de crenças, ok? Nós temos basicamente 3 padrões de crenças: o de identidade, o de capacidade e o de merecimento.
Esses 3 padrões, para uma crença, precisa estar alinhado. Por exemplo, se eu me identifico como uma pessoa inteligente, mas eu não consigo me enxergar capaz de conseguir o emprego que eu quero, de ter o emprego que eu quero, eu nunca vou ter, por mais inteligência que eu tenha. E é por isso que as crenças, elas são tão importantes, né, na nossa vida, porque elas vão determinar muitas coisas do que vai acontecer pra gente ou não. Então, mas eu posso ter a identidade, eu sou inteligente, a capacidade, eu me sinto capaz de ter o emprego dos meus sonhos, mas eu tenho uma crença de merecimento não trabalhada, uma crença limitante de merecimento. Eu não mereço tanto, eu não mereço um emprego dos sonhos. E aí, eu não vou conseguir, porque eu vou me auto-sabotar. Quando aparecer a oportunidade perfeita pra mim, eu vou me auto-sabotar e vou dizer, eu não mereço isso. E o meu subconsciente, o nosso subconsciente trabalha para confirmar a nossa crença, que a gente não merece, tá? Então é por isso que é tão importante a gente trabalhar crenças. Concorda? Comenta aí. Concorda, discorda, o que é que vocês acham? Vamos lá. E como prometido, eu vou falar uma técnica de reprogramação mental para você trabalhar suas crenças limitantes. Como eu disse, a gente trabalha crenças substituindo crenças limitantes por crenças fortalecedoras. É uma forma mais rápida da gente conseguir nos libertar das crenças limitantes. Mas a gente precisa trabalhar com inteligência emocional. E para a gente ter inteligência emocional, a gente precisa estudar inteligência emocional. Então, primeira dica é se capacite com a inteligência emocional. O que você está fazendo aqui, assistindo esse vídeo aqui até o fim, é justamente isso, se capacitando, né? Estudando sobre como você pode se desenvolver emocionalmente. E isso é muito, muito bom, tá? Parabéns! A gente precisa trabalhar em 3 níveis. Pensamento. O que eu penso? Se você tem se alimentado de coisas que só confirmam sua crença, você vai continuar com essa crença aí pro resto da sua vida. Então você precisa se alimentar de coisas que quebram seu padrão de crenças. Se você é alguém que não se sente capaz, você vai começar a assistir vídeos motivacionais de capacidade. Por exemplo, você se sente incapaz de ter um bom relacionamento. Vai trabalhar isso, vai se alimentar de coisas que vão te ajudar a quebrar esse padrão. Vai pensar e observar pessoas, né, que vivem relacionamentos maravilhosos. Vai se apegar a exemplos positivos. Por quê? Porque normalmente a gente tende a olhar para coisas que confirmam nossas crenças. E aí você identificando suas crenças, você percebendo crenças que limitam, você vai fazer o oposto. Você vai começar a pensar, fazer sua mente aí trabalhar com o oposto do que você acredita que está te limitando. O outro nível que a gente trabalha a crença é na linguagem, o que eu falo. Se eu falo confirmando os padrões que eu tenho de crença, acabou. Eu vou continuar alimentando minha crença e é com isso que eu vou continuar. Então a linguagem é muito importante. Se você continuar dizendo eu sou tímida, eu tinha essa crença de que eu era tímida. Então eu vivia falando pra mim, eu sou tímida, eu sou tímida. Ai, gente, tá chovendo aqui, vocês estão ouvindo o barulho aí? Tá uma chuva aqui bem forte, é um dia de chuva raro em Salvador, que quase não chove aqui. Mas hoje, que eu resolvi gravar esse vídeo, tá chovendo muito. Se vocês estiverem ouvindo barulho, é bênção, é chuva. Então, se eu tinha essa crença, né, como eu falei, de que eu era tímida. Então eu falava, não, eu sou tímida, eu sou tímida. Mas quando eu era exposta a uma situação, eu tinha capacidade de me expor a qualquer situação sem timidez. Então, eu tinha uma crença de identidade de que eu era tímida, mas a de capacidade não reforçava essa crença. Não estava alinhado. Então, eu vou ter que trabalhar minha linguagem. Eu paro de falar, eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida. Eu não sou tímida, eu sou uma pessoa ótima para falar em público. Eu gosto de falar em público. Eu vou trabalhando minha linguagem também. Pensamento, linguagem e agora emoção. Outra forma da gente reprogramar é com pensamento, linguagem e emoção. Não adianta eu pensar, falar se não sinto. Então,
Eu tenho que sentir. Se eu, não, eu sou ótima para falar em público, eu sinto que eu sou ótima, eu me sinto. Isso é uma prática. Não adianta eu achar que no primeiro dia que eu começar a treinar isso, eu já vou sentir aquela emoção. Então eu começo a praticar com o pensamento, penso, linguagem, falo e sinto isso. Coloco, emotizo. Quanto mais emoção, melhor. E aí vem o pulo do gato. Vocês conhecem essa expressão? Vamos lá. O pulo do gato é o seguinte. Sabe o pulo do gato? O gato pula muito bem. Então é tipo isso. É aquela jogada. Vamos lá. Pra gente reprogramar uma crença, a gente muda com duas coisas. Eu já até falei isso, mas é com repetição e com emoção. Então, você repetir muito e sentir, emotizando isso. Ai, o celular tocou. E emotizando. Então, o pulo do gato é você repetir e emotizar. Sentir emoção e repetição. É assim que a gente muda nossos padrões de crença, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Compartilha, comenta, será um enorme prazer. E assiste os outros, eu falei de muitas outras técnicas, inclusive de técnicas de reprogramação mental, de treino de ansiedade, de controle de ansiedade. Então, te espero lá nos outros vídeos, tá bom? Um beijo!